Uma razão para viver. Richard Simonetti. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos, assim, os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Algo mais. Em nossos contatos com as pessoas que procuram ajuda no centro espírita, ao longo de vários anos, podemos constatar que o seu problema fundamental é a ausência de uma motivação existencial, um ideal que, pairando acima das limitações da Terra, seja a luz capaz de iluminar e aquecer seus caminhos. A doutrina espírita, com sua gloriosa revelação dos objetivos da jornada humana e sua inestimável orientação para um caminhar seguro, consubstancia esse ideal, oferecendo-nos, mais que simples apoio para a vida, uma razão para viver. Nestas páginas estendemos àqueles que chegam ao Centro Espírita uma singela cartilha onde enfocamos temas doutrinários básicos, ao mesmo tempo em que tentamos responder algumas dúvidas ou desfazer alguns enganos que encontramos nos iniciantes. Ao final de cada capítulo, sem nenhuma pretensão doutoral, registramos humildes sugestões relacionadas com as iniciativas que podemos desenvolver em favor de nossa paz. Rendemos aqui nossa homenagem a Francisco Cândido Xavier, cuja obra mediúnica é um imenso repositório de sabedoria onde, para nossa felicidade, temos colhido os melhores subsídios em favor de um entendimento mais amplo da mensagem espírita. É difícil escrever de forma atual sobre espiritismo sem nos inspirarmos na conceituação dos generosos benfeitores que se manifestam pela psicografia sublime do médium de Uberaba. É o que fazemos ao longo deste livro, com várias citações, a partir destas páginas introdutórias, lembrando valiosa exortação do Espírito Meimei, no livro Aulas da Vida. Louvemos as lágrimas e as aflições. Exaltemos a renúncia. Dignifiquemos o sofrimento e rejubilemo-nos com a luta. São eles os mensageiros silenciosos da providência divina, ensinando-nos a encontrar nossos irmãos, em toda a parte. Sem eles jamais compreenderíamos a solidariedade universal em que se fundamenta a criação do Senhor e nunca realizaríamos a fraternidade, através da qual Jesus estende os braços para o mundo e o mundo, sequioso de paz, encontra, agradecido e feliz, o amor de Jesus. Bauru, 4 de maio de 1989. Hospital ou escola. A experiência demonstra que geralmente as pessoas comparecem ao centro espírita à procura de solução para tormentosos problemas pessoais, destacando-se, isoladamente ou em conjunto, enfermidades renitentes, desentendimentos no lar, tensão nervosa, depressão, dificuldades financeiras, frustrações profissionais, insistentes ideias infelizes, desenganos sentimentais. Isto significa que o centro espírita é para muitos um hospital mágico, onde mentores espirituais podem realizar os mais variados prodígios em favor dos consulentes. Semelhante situação é no mínimo extravagante, porquanto não se inspira nos postulados doutrinários. Não há nada, em espiritismo, que sugira a ideia de que o intercâmbio com os mortos é uma panaceia infalível para os males humanos. Muito mais que atender aos interesses da terra, o espiritismo faz nossa iniciação nos ideais do céu, mostrando-nos a estrutura e funcionamento das leis divinas. Simultaneamente convoca-nos à sua observância como o único caminho para que nos libertemos de sentimentos inferiores como o egoísmo, a vaidade, o orgulho, geradores de todos os nossos infortúnios. Somente assim nos habilitaremos a viver felizes, contribuindo para a construção de um mundo melhor com o empenho glorioso de nossa própria renovação. O desconhecimento desses objetivos induz a alguns enganos lamentáveis. O principal deles relaciona-se com a famosa consulta.
Os frequentadores querem conversar com os espíritos, ouvir a promessa de decisiva intervenção ou receber a indicação de poções infalíveis em seu benefício. Assim, poucos vinculam-se ao centro. Tomado a conta de hospital, é compreensível que os pacientes tendam a afastar-se atendendo a dois motivos: melhoraram e consideram desnecessário continuar o tratamento, ou não melhoraram e resolvem procurar ajuda em outro lugar. Há dirigentes espíritas que contribuem para essa situação anômala. Por desconhecimento da doutrina e por temerem perder a clientela, fazem a atividade do centro girar em torno de receituários e aconselhamentos espirituais, que podem amenizar determinados problemas mas jamais os resolvem, porquanto atacam efeitos sem remontar às causas. Se um alcoólatra procura o centro porque está com uma crise hepática, pouco valerá cuidar apenas de seu fígado. É indispensável ajudá-lo a superar o vício. Se alguém é envolvido por espíritos que o atormentam com ideias e sentimentos infelizes, será ocioso afastá-los simplesmente. Eles sempre retomarão. A providência fundamental é ajudar o obsidiado a modificar seu padrão vibratório com assimilação de conhecimento renovador. Então ele próprio se libertará em definitivo. Se temos uma ferida exposta, sempre haverá moscas em torno. A razão nos diz que sem cuidar do ferimento gastaremos muito tempo a afugentá-las. No Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, não há manifestações mediúnicas nas reuniões públicas. Mas aqui é mesmo um centro? Perguntou-nos alguém. Uma dúvida é compreensível, já que muita gente confunde espiritismo com manifestação dos espíritos. Evidentemente, há-lhe os trabalhos práticos, em vários dias, é parte da atividade espírita, mas privativamente, em pequenos grupos, dos quais participam companheiros que têm conhecimento do fenômeno mediúnico e da responsabilidade que envolve seu exercício. Nessas sessões estuda-se basicamente o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, onde se destaca que somos todos médiuns e que muitos de nossos desajustes guardam sua origem no desconhecimento dos mecanismos que regem nossas relações como o mundo dos espíritos. Nas reuniões públicas são comentados o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. O primeiro aborda um tema que pode parecer surpreendente ao leigo: o aspecto religioso da doutrina espírita. Ué! Espiritismo é religião? Perguntam-nos. Resposta positiva. Espiritismo é religião. Uma religião diferente, sem ritos, sem rezas, sem cerimônias. Seu objetivo não é de formalizar uma atitude religiosa com o comparecimento ao templo ou a adoção de determinada postura física, mas de renovar nossas concepções a respeito da comunhão com Deus. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram, diz Jesus à mulher samaritana, demonstrando que devemos procurar Deus no único lugar onde realmente o encontraremos, na intimidade de nosso coração. Com esse propósito, Kardec comenta os ensinamentos de Jesus em sua essência, a moral evangélica, demonstrando ser indispensável que nos renovemos para o bem. Sem esse empenho jamais teremos a pureza necessária para o encontro glorioso com o Criador, como destaca o Mestre, na sexta promessa de O Sermão da Montanha: bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque verão a Deus. A fim de que nos sintamos estimulados a esse esforço, temos em O Livro dos Espíritos, síntese filosófica da doutrina, a resposta racional e lógica para os porquês da vida. Porque estamos na Terra, porque sofremos, porque experimentamos frustrações, porque há tanta violência no mundo, porque enfermidade e graça, e muito mais, convidando-nos a desenvolver a capacidade de reflexão, no empenho de conhecermos a nós mesmos e o que nos compete fazer. As reuniões públicas do Centro Espírita devem ser tomadas à conta de uma iniciação espírita, onde participaremos de um banquete de luzes que enriquecem a existência. Para tanto é preciso superar a concepção distorcida e irreal do centro hospital, com pleno entendimento de que ele é, acima de tudo, uma abençoada escola.
Antes de cogitar dos benefícios que o centro espírita pode lhe oferecer, procure conhecer a doutrina espírita. Muita gente perde valiosas oportunidades de edificação por não atentar a essa necessidade. Leia e estude as obras básicas de Allan Kardec e as complementares, particularmente de Francisco Cândido Xavier, que atendem a todos os gostos literários e a todos os níveis de entendimento. O livro espírita é precioso repositório de bênçãos que deve estar sempre ao alcance de nossa mão. Eleja os dias da semana em que comparecerá ao centro espírita, assumindo, perante si mesmo, compromissos de assiduidade e perseverança. Sem esse empenho é provável que se considere impossibilitado por contratempos frequentes, não obstante serem perfeitamente superáveis. A estrutura e o funcionamento. No estudo das moléstias que afligem a criatura humana poderíamos definir dois tipos básicos, estrutural e funcional. A doença estrutural é aquela que tem origem genética e que costuma acompanhar-nos em boa parte da existência ou, não raro, pela existência inteira, em sofrida cronicidade, fraqueza de estômago, fígado complicado, insuficiência pulmonar, desvios da coluna, pele sensível, visão e audição reduzidas. A lista é longa. A doutrina espírita explica que tais problemas não decorrem de acidentes hereditários, mesmo porque Deus não é um jogador de dados, a distribuir a saúde e a enfermidade com a combinação aleatória de elementos genéticos. Ocorre que já vivíamos antes do berço. Transitamos pela Terra há milênios, em múltiplas existências. A morte representa sempre uma avaliação evolutiva que define o quanto andamos ou nos desviamos das metas de perfeição estabelecidas pelo Criador. Cada reencarnação é a bênção do recomeço, com mecanismos retificadores que funcionam na intimidade de nossa consciência, imprimindo no corpo físico algo dos desajustes que provocamos em nós mesmos quando transitamos por vielas escuras de rebeldia e agressividade. E o que a filosofia oriental define como karma, representando a consequência de nossas ações pretéritas que se projeta no presente, num mecanismo de causa e efeito que tem, num primeiro estágio, três finalidades principais. Primeira, e a conta a pagar, o montante que devemos pelos prejuízos causados, segundo um princípio divino enunciado por Jesus, a cada um segundo suas obras. Se nos comprometermos com o mal, fatalmente terminaremos as voltas com malhas correspondentes, impostos pela justiça divina. De acordo com esse mecanismo, o indivíduo violento poderá renascer em corpo extremamente frágil, o alcoólatra com disfunções hepáticas, o intrigante com limitações mentais. Segunda, contenção. O comprometimento com o mal entranha-se no indivíduo na forma de tendências que precisam ser contidas e eliminadas. Assim, a violência será inibida pela fragilidade do corpo. O alcoolismo será sofreado pelo fígado sensível e será impossível semear intrigas sem acuidade mental. Tivéssemos a noção exata da extensão de nossas mazelas e agradeceríamos a Deus determinadas inibições. Terceira, renovação. O sofrimento decorrente das limitações físicas impõe um fastio das ilusões humanas. Nada melhor para nos inspirar à procura de valores religiosos. Espíritos superiores em trânsito pela terra, no desdobramento de gloriosas missões, nunca planejam um corpo perfeito, não que tenham tendências inferiores a superar, mas porque sabem que essa é a melhor forma de não se perderem nos enganos do mundo. Podemos amenizar as enfermidades kármicas com tratamentos espirituais e materiais, com a medicina do céu e da terra, mas o melhor a fazer é considerá-las, segundo a expressão do apóstolo Paulo, um espinho na carne. Se não pode ser retirado, não nos preocupemos muito com ele, evitando nos atormentarmos inutilmente. Movimentando-nos com cuidado ele não nos incomodará muito. Se tem um problema gástrico kármico, o ideal é cultivar a serenidade e uma alimentação leve, evitando irritações e extravagâncias que mexam com o espinho.
A doença funcional relaciona-se com a maneira como cuidamos do corpo. Jamais os cientistas deixarão de maravilhar-se com esse incrível mecanismo de peças vivas que permite a manifestação da inteligência na Terra. Trata-se de uma máquina perfeita dentro de suas finalidades, que faculta ao espírito uma bolsa de estudos na escola da reencarnação. Contudo, há um detalhe importante: toda máquina precisa de cuidados para que funcione sem problemas. Aqui reside um dos grandes óbices em relação à saúde física, porquanto semelhamos-nos ao motorista invigilante que usa e abusa de seu automóvel, sem a mínima noção das regras de trânsito, dos detalhes relacionados com seu funcionamento e conservação. Poucas pessoas sabem como se processam as funções digestivas, circulatórias, respiratórias e nervosas, simplesmente por desinteresse. Isso é lamentável, porquanto o conhecimento elementar de fisiologia é indispensável ao atendimento adequado das necessidades de nosso corpo, dentre as quais destacaríamos o regime alimentar, os exercícios físicos, o trabalho disciplinado, o repouso noturno, a higiene cuidadosa. Raros cumprem esse programa elementar de saúde. Daí emergirem variados distúrbios orgânicos como obesidade, hipertensão arterial, arteriosclerose, cardiopatia, úlcera gástrica. O assunto fica mais sério quando se trata do cultivo de vícios como o fumo, o álcool, o narcótico, que cobram insuportável imposto pelos momentos de tranquilidade e euforia, levando à falência a economia orgânica. Somem-se a isso tudo os estados depressivos, no embalo da autopiedade ou o exercício de agressividade como forma de autoafirmação, e teremos a origem de muitos males que complicam, comprometem e abreviam a existência, com lamentáveis repercussões para o futuro. Há quem os julgue kármicos. Na realidade, pelo menos 80% de nossas enfermidades são funcionais, fruto de agressões ao corpo ou de omissão quanto às suas necessidades básicas. Se calçarmos um sapato apertado, feriremos o pé. Insistindo no seu uso, porque gostamos dele, teremos um defeito de postura que afetará o equilíbrio da coluna dorsal, gerando fortes dores nas costas. A pressão lombar poderá afetar a visão. Em virtude de tais problemas teremos excesso de secreção de ácido clorídrico no estômago e surgirá a gastrite, que poderá repercutir nos intestinos com uma colite. Então precisaremos consultar vários especialistas, um ortopedista, um oftalmologista, um gastroenterologista e, talvez, até um psicanalista, perdendo tempo e dinheiro. Seria mais fácil e barato comprar um sapato maior. Assim ocorre com nossos problemas de saúde relacionados quase sempre, não com o passado remoto, mas com o presente. Não com o que fizemos usando o corpo ontem, mas com o que estamos fazendo com ele hoje, quanto a hábitos e costumes, a maneira de pensar e de viver. A propósito, há a história de um campeão de bilhar, sempre muito elegante nas disputas, vestindo paletó e gravata. No auge da fama surgiu um problema. Quando começava a jogar sentia forte tontura e falta de ar. Consultou os melhores especialistas, submeteu-se a variados exames. Nada foi descoberto. Estava em ótima forma física. A solução foi deixar o bilhar, o que fez pesarosamente. Algum tempo depois, assistindo a uma competição, conheceu o notável jogador que parecia não levar muito a sério a apresentação pessoal. Antes de iniciar sua participação, tirou o paletó, desabotou o colarinho e afrouxou a gravata. Nosso herói ficou escandalizado. Não se conteve. Aproximou-se e perguntou: "Não acha deselegante jogar assim?" O outro sorriu e respondeu: "Sim, mas se usar colarinho abotoado, gravata certinha e paletó, tenho tontura e falta de ar. Não dá para jogar. Conheça seu corpo, funções e necessidades. Tire uma carteira de habilitação para o uso adequado da máquina física. Faça exercícios físicos e respiratórios diariamente. Uma caminhada de 1 hora opera prodígios de bem-estar.
Não se permita uma coexistência pacífica com os vícios. Mova-lhe as lutas sem tréguas. Não é razoável envenenar-se, há nenhum pretexto. Coma frugalmente, selecionando alimentos. Aos prazeres da mesa deve sobrepor-se a sabedoria de alimentar-se de forma saudável. Analise seus males sob a ótica da reflexão. E fácil superar enfermidades funcionais com a mudança de hábitos. E possível conviver com enfermidades estruturais aceitando a função regeneradora do karma. A bênção do esquecimento. Um desconhecido cumprimentou-me na rua e foi logo dizendo: "O senhor não me conhece, mas eu conheço. Sei que é espírita. Gostaria de fazer-lhe algumas perguntas. Se souber responder, tudo bem. É fácil. Quando criança, apanhava de seu pai. Fui um menino comportado, mas apanhou algumas vezes. Poucas. Seu pai chegou a castigá-lo sem que o senhor soubesse o motivo? Não. Meu pai não faria isso. Seria um absurdo." Meu interlocutor sorriu, triunfante. "É por isso que não acredito na reencarnação. Vocês espíritas dizem que sofremos para pagar dívidas de outras existências. Só que ninguém sabe o que fez. Apanhamos sem conhecer o motivo." E afastou-se rapidamente, sem dar-me tempo para lhe perguntar se preferiria apanhar sem merecer. E esta ideia que fica quando eliminamos o princípio das vidas sucessivas. Nasce uma criança cega. O Espiritismo explica que é o seu karma. Ela comprometeu-se em existências anteriores com delitos que justificam a cegueira. Se não aceitamos isso, será forçoso admitir que Deus foi injusto, impondo-lhe terrível e merecido sofrimento. Um amigo, tentando contornar a dificuldade de explicar o enigma das grandes dores sem a chave da reencarnação, explicava convicto: Deus faz sofrer aqueles que ama, preparando-os para o céu. Incrível! Deus tem preferências. Quem mais sofre é porque Deus lhe tem mais amor. Quem pouco sofre, Deus pouco ama. E quem não sofre, Deus não lhe tem amor? As pessoas que não acreditam na reencarnação porque não recordam o passado assemelham-se aos materialistas que não acreditam em Deus porque não o veem. Um deles, sempre que alguém tentava convencê-lo, dizia solenemente: "Dou exatamente 2 minutos para que Deus apareça à minha frente, provando sua existência." Muito sério, observava o relógio. Após o tempo proposto, proclamava vitorioso: "Aí está. Deus não existe. Se existisse, teria aceito meu desafio. Um tolo que pretendia ser esperto. Se o fosse, realmente, saberia que é facílimo provar a existência de Deus, partindo do velho axioma: não há efeito sem causa. Se o universo é um efeito inteligente, tão perfeito que assombra os estudiosos, necessariamente tem uma causa inteligente, um Criador, que as religiões denominam Deus. Assim, literalmente, podemos enxergar Deus em sua obra, na beleza da flor, na majestade do oceano, no sorriso da criança, nos mundos que se equilibram no espaço. A reencarnação não é um princípio dogmático que se deva aceitar sem discutir, mesmo porque há evidências científicas nas pesquisas de regressão de memória, sob hipnose, em que o indivíduo é levado a recordar o pretérito remoto, muito além da vida intrauterina. Albert de Rochas, famoso pesquisador francês, conseguia que alguns de seus pacientes regredissem a 5 existências anteriores. Há pessoas que recordam espontaneamente. No livro A Reencarnação no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, ilustre parapsicólogo brasileiro, reporta-se a vários exemplos ocorridos em nosso país, com impressionante riqueza de detalhes. Importante destacar que até os 7 anos, quando se completa o processo reencarnatório, é comum a criança apresentar vagas reminiscências do pretérito, ininteligíveis para os pais, que as tomam à conta de fantasias infantis. E como, sem a reencarnação, justificar as crianças prodígio? Mozart, aos 4 anos executava sonatas, aos 11 compôs 2 óperas.
Beethoven, aos 10 anos já era notável pianista. Liszt compôs sua primeira ópera aos 14 anos. Miguel Ângelo foi dispensado pelo seu mestre escultor, aos 8 anos, sob a alegação de que não havia mais nada a lhe ensinar. Pascal, aos 13 anos ombreava-se com os sábios de sua época. O menino Victor Hugo escrevia poesias tão belas, com tal capacidade de versificação, que era chamado a criança sublime. William Hamilton estudava o hebraico aos 3 anos, aos 8 era espantoso seu conhecimento de matemática, igualado por raros professores. Fica difícil explicar a habilidade, a técnica e, sobretudo, os conhecimentos desses gênios, sem aceitar que traziam imensa bagagem de vidas anteriores. Para quem prefira, há fundamentos religiosos. A concepção reencarnacionista está presente nos textos sagrados de todas as civilizações, desde as mais antigas, como a hindu, a egípcia, a chinesa. E também na Bíblia. No Novo Testamento vemos Jesus falar inúmeras vezes a respeito do assunto, a começar pelo célebre diálogo com Nicodemos, João 3:1-21, onde proclama ser indispensável um renascimento para entrar no reino de Deus. E explica ao atônito doutor da lei como pode um homem velho tornar-se criança novamente. Mais incisiva é a passagem em que os discípulos lhe perguntam sobre a vinda de Elias. Segundo as tradições bíblicas, aquele profeta, que viverá há 9 séculos, deveria voltar à terra como precursor do Messias, preparando seus caminhos. Jesus responde que Elias já viera e que os homens tinham feito com ele o que lhes aprouvirá. O evangelista Mateus, que registrou o episódio 17, 9-13, termina significativamente o relato, revelando: então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Este tinha sido decapitado, a mando de Herodes. E aos fundamentos filosóficos, decisivos, irresistíveis. Sem a anterioridade da vida à física, como explicar a diversidade de condições físicas, mentais, morais, espirituais, sociais, culturais, existente na Terra. Como justificar o gênio contrapondo-se com o idiota, o santo e o facínora, o virtuoso e o viciado, o atleta e o aleijado, o sábio e o obtuso? Como aceitar a justiça de Deus sem conceber esse encadeamento de múltiplas existências, onde, quais alunos matriculados no educandário, recebemos lições compatíveis com nossas necessidades evolutivas? Nesse contexto, há razões para o esquecimento. Em primeiro lugar, por uma questão de limitação física. Nosso corpo não possui a complexidade e o desenvolvimento neurocerebral que comportem a consciência de experiências não registradas pelos 5 sentidos: o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Somente em circunstâncias especiais a memória extracerebral, do espírito, faculta-nos um contato com nosso passado. Há um motivo de ordem prática. Cada existência encerra em si mesma um ciclo de experiências que seriam embaralhadas, confundindo-nos se estivéssemos de posse das lembranças do pretérito, impondo-nos, não raro, constrangimentos insuperáveis e perturbadores. Imaginemos uma criança contestar o parentesco com pais e irmãos, alegando ter outra família, o adolescente que enxerga no pai de hoje o filho de ontem, ou na irmã de ontem a mãe de hoje. O homem que possui a brilhante inteligência agora experimenta as limitações de um cérebro deficiente, o para que foi nobre, o racista que se vê filho da raça que o oprimiu. Sem passar borracha no passado, tais situações seriam muito complicadas. Sobretudo seria difícil vencer um dos mais graves problemas humanos, o ódio, que é a negação dos princípios de fraternidade que regem o universo. Obedecendo aos imperativos da reconciliação, inimigos ferrenhos reencontram-se no lar, ligados pelos laços da consanguinidade, a ensejar que, pela convivência, a animosidade seja superada. Mas como poderá isso ocorrer sem a bênção do esquecimento? Como abraçará um pai ao filho, sabendo que ele é um odiado desafeto?
Como abrigar ao filho, em seu carinho, uma mãe que identifica nele alguém que a desgraçou. Como, irmãos que foram adversários figadais, dispor-se-ão à reconciliação. Fica difícil cultivar o amor guardando os motivos que geraram o ódio. E todos temos, no círculo familiar, programas dessa natureza. O próprio relacionamento difícil, frequente entre membros da família, indica que ali estão desafetos chamados harmonização. Olvidaram as ofensas ao reencarnar, mas conservam, nos refolhos da consciência, a mágoa do passado. O esquecimento situa-se, sobretudo, por manifestação da misericórdia divina, oferecendo-nos a bênção do recomeço. Imaginemos um homem comprometido com crimes e viciações, colhido nas grades do remorso, que experimenta o despertar da consciência, acicatando-o tão fortemente que o faz sentir-se o mais miserável dos seres, paralisando-lhe as iniciativas. Essa é a situação do espírito desencarnado quando contempla o passado de desatinos. Ah! Se fosse possível enfrentar os labores da redenção sem lembranças torturantes. É exatamente isso que Deus nos oferece, a misericórdia do esquecimento para que, na abençoada oportunidade do recomeço, enfrentemos progressivamente o resgate de nossos débitos sem nos afogarmos no oceano de nossas culpas. Cultive uma consciência reencarnatória, concebendo nossa condição de espíritos em trânsito pela carne. Fica mais fácil enfrentar dores, problemas e dificuldades situando-os por lições que se repetem no educandário terrestre, em favor de nossa evolução. Combata eventuais sentimentos negativos em relação a familiares. Com o exercício da fraternidade é possível queimar etapas no indispensável e árduo caminho da reconciliação. Aprenda a identificar tendências inferiores em si mesmo, combatendo-as com persistente disposição. Responsáveis pelos nossos fracassos no passado, constituem permanente ameaça às oportunidades de edificação no presente. Palpites. Em modesta residência, na periferia, uma mulher, médium em transe, transmite a manifestação de um guia que atende a aflita jovem. Vim pedir-lhe ajuda. Sou casada há 5 anos. Tenho 2 filhos. Vivíamos relativamente bem, mas ultimamente nosso relacionamento é péssimo. Meu esposo anda muito nervoso. Brigamos com frequência. No outro dia afirmou que se arrepende de ter constituído família. Creio que se envolveu com alguma aventureira. Minha filha, diz a entidade, seu lar está ameaçado. Vejo muitas vibrações de pessoas que não querem sua felicidade e há uma mulher seduzindo seu marido. Seguem-se orientações relacionadas com defumações, velas, banhos de defesa, rezas. A jovem retira-se confiante. Suas suspeitas estavam confirmadas e receberia ajuda espiritual. A médium prossegue no atendimento, um homem com crônica conjuntivite, o vendedor com dificuldade para colocar seus produtos, a mulher dominada pela depressão, a adolescente que brigou com o namorado. Embora sejam tribulações diversificadas, aparentemente, segundo a palavra do Espírito, parecem originar-se de fontes comuns: inveja, perseguição, influência negativa, vingança. Especialistas em atividades dessa natureza multiplicam-se. Alguns chegam a fazer propaganda de seu trabalho, em folhetos e anúncios classificados nos jornais, prometendo prodígios. Assim como muita gente comparece ao centro espírita como se fora um hospital, há os que frequentam assiduamente esses consultórios, em prática tão antiga quanto o mundo. No tempo de Moisés era tão disseminada e ocorriam tantos abusos que o eminente patriarca judeu decidiu proibir a evocação dos mortos. Oportuno ressaltar que essas atividades nada têm a ver com o espiritismo, nem são espíritas aqueles que as desenvolvem. Quando muito, se não mistificam, são médiuns, cumprindo fazer-se uma distinção entre mediunismo e a doutrina codificada por Allan Kardec. Mediunismo é o intercâmbio com o além.
Pode ser exercitado por qualquer pessoa dotada de sensibilidade psíquica, independente de sua condição social ou religiosa. Há médiuns no seio de todas as classes sociais e religiões. O Espiritismo é uma filosofia existencial com bases científicas e consequências religiosas. O simples enunciado desse tríplice aspecto impõe uma atitude séria na sua apreciação e a disposição para o estudo e a análise de seus postulados, acima dos interesses imediatistas, para que possamos entender sua grandiosa mensagem. Destaque-se o empenho a que somos convocados em favor de nossa própria renovação, sem o qual jamais seremos espíritas autênticos, como deixa bem claro Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ao afirmar: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Importante frisar sempre, embora possa parecer repetitivo, que não devemos procurar os espíritos para a solução de problemas que decorrem de nossas próprias mazelas. Sempre que comparecermos aos consultórios do além estejamos conscientes de que dificilmente seremos atendidos por mentores autênticos. Eles têm assuntos mais importantes a tratar. Normalmente, os espíritos que se dedicam a essa atividade, principalmente quando o médium cobra pelos seus favores, são orientadores sem orientação, que nada sabem das necessidades reais dos consulentes e que, para ganhar sua confiança, limitam-se a dizer o que eles querem ouvir. A mulher desconfiada da fidelidade do marido será alertada de que há uma sedutora. Quem não gosta dos vizinhos ouvirá que são invejosos e lhe desejam o mal. Aquele que não se ajusta a emprego será informado de que sofre perseguições. Sem a mínima condição para definir caminhos mais acertados, atuam como palpiteiros, sugerindo providências e tratamentos que até podem dar certo, como todo palpite, mas jamais resolvem em definitivo os problemas de seus protegidos, tomando-os, não raro, mais complexos. A propósito, vale lembrar a história daquele homem viciado em pedir favores a um guia, em consultório nas imediações de sua residência, na mais estreita dependência. Não dava um passo sem a ajuda do protetor, que estava mais para palpiteiro, orientando precariamente. Certo dia o protegido pediu amparo mais efetivo. O senhor precisa dar um jeito na minha situação. Cansei de ser pobre. O que quer que eu faça, meu filho? Quero ganhar uma bolada no jogo do bicho. É difícil, mas sei que pode conseguir. Por favor. Preciso muito. O espírito silenciou por alguns momentos. Depois recomendou: está bem. Amanhã jogue no número 23. 492. O protegido, todo animado, reuniu seus haveres. Vendeu o televisor e um jogo de sofás, emprestou bom dinheiro de amigos, apropriou-se do salário da filha mais velha e fez o jogo recomendado, considerando, em feliz expectativa, que jamais voltaria a passar por aperturas econômicas. À tarde acompanhou, trêmulo, o sorteio pelo rádio. O locutor anunciava pausadamente os números sorteados. Quando chegou a vez do primeiro prêmio, onde repousavam suas esperanças, a tensão era enorme. 23.000, meu Deus! Vai dar! Vai dar! 490 e, estou rico. Já ganhei. 3. 3? Está errado. É 2. O locutor repetiu, 23.493. Pateticamente ele sacudiu o rádio. Não é 3, idiota. É 2. 2. Houve engano. Telefonou para a emissora. Não havia erro. Perdera por um algarismo, enterrando-se em dívidas e aperturas. Correu ao guia, uma desgraça. Joguei o que não possuía e perdi. O que houve? O senhor recomendou 23.492. Deu 23.493. O espírito respondeu, cheio de animação: ah, meu filho! Fico feliz. Quase acertamos. Talvez dê certo na próxima. For apenas um palpite.
Nossa existência não pode ser orientada por palpites. E preciso ter certezas. E a certeza fundamental foi enunciada por Jesus, há 2000 anos. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. O estado íntimo de serenidade, alegria e bom ânimo, alicerces de uma felicidade legítima e duradoura, é uma construção pessoal, que devemos realizar com esforço por entender o que a vida espera de nós. Nesse particular, a doutrina espírita tem muito a nos oferecer, se nos dispusermos a estudá-la buscando sua orientação objetiva e segura, sem recorrer a palpiteiros. Afaste-se de médiuns que atendem em regime de consultas particulares. Sem disciplina e sem conhecimento, com o gravante de estimarem receber recompensas, são facilmente envolvidos por obsessores interessados em semear a perturbação. Em qualquer contato com os espíritos, mesmo em reuniões mediúnicas no centro espírita, é preciso passar pelo crivo da razão o que dizem. Allan Kardec destacava que os espíritos são apenas homens desencarnados e, como tais, sujeitos a erros de apreciação, além dos problemas de filtragem mediúnica. Mesmo nas condições mais favoráveis, diante de mentores comprovadamente esclarecidos e sábios, evite constrangê-los competitórios relacionados com interesses pessoais. Afinal, tudo de que precisamos, em se tratando de orientação de vida, é seguir os ditames da própria consciência, iluminando-a com as lições de Jesus. Pistoleiros do Além. Em bairro distante, na confluência de duas ruas, moram 4 famílias, uma em cada esquina. O morador de uma das casas sai certa manhã e depara com vela acesa e uma garrafa de aguardente. Ah! Esse povo não tem mais o que inventar em suas práticas religiosas. E coisa de brasileiro mesmo, comenta com seus botões. Despreocupado, toma seu automóvel e segue para o trabalho. Sai o segundo morador. Vê os objetos e arrepia-se. Meu Deus! Um despacho. Alguém querendo prejudicar-me. Afasta-se rapidamente a benzer-se, sem afastar de seu coração a angústia e o medo, que o perseguirão pelo resto do dia, culminando com palpitações e incômodas dores no peito. O terceiro morador olha desconfiado para o despacho. Retorna à residência. Vai ao quarto dos fundos, põe a queimar incenso e repete várias vezes uma reza. Depois, mais tranquilo, parte para a atividade profissional. O quarto morador, tão apavorado quanto o segundo, decide ausentar-se para evitar problemas. Ante a esposa surpresa, proclama que anteciparão o fim de semana, efetuando o protelado passeio. Em poucos minutos improvisam a saída rápida. À noite, longe dali, um devoto agradece ao seu protetor espiritual a dádiva recebida. Conseguir o emprego desejado, após cumprir fielmente a instrução de deixar uma garrafa de pinga com vela acesa numa encruzilhada. O despacho não fazia parte de nenhum sortilégio para prejudicar os moradores, mas cada um reagiu segundo suas concepções. O primeiro, racionalmente, considerou que não significava nada para ele, permanecendo impassível. O segundo desequilibrou-se pelo medo. Ficou até doente e ninguém lhe tiraria da cabeça a ideia de que fora vítima de um mal encomendado. O terceiro, por segurança, preveniu-se com práticas ritualísticas. Conti o quarto, apavorado, assumiu uma postura de fuga. A história demonstra que nossa maneira de ser, de encarar os acontecimentos, de reagir em face das circunstâncias, tem uma influência decisiva em nossa estabilidade física e psíquica. Somos o que pensamos. Pessoas que cultivam superstições, medos, fobias, que se apavoram pela perspectiva de sofrerem influências espirituais, fatalmente envolvem-se em desajustes e perturbações. Com muita facilidade julgam-se vítimas de perseguições e malhas inexistentes. Se desejamos estabilidade íntima, equilíbrio interior, é preciso que nos habituemos a encarar os acontecimentos de forma objetiva e racional,
sem nos deixarmos imbuir de fantasias desajustantes. Naturalmente há algumas indagações a respeito, e se a vela e a pinga representassem uma espécie de indução para atrair espíritos com a tarefa de perseguir um dos moradores da casa. Existe essa possibilidade? O que aconteceria? Poderíamos responder com outra pergunta: é possível contratar um pistoleiro para atirar em alguém? A resposta, evidentemente, é afirmativa. Principalmente nas regiões agrestes há pessoas que têm o hábito infeliz de resolver suas pendências dessa forma. Ora, se há aqueles que se dispõem a ser instrumentos do mal na terra, o mesmo ocorre na espiritualidade. E nem é preciso procurar um intermediário, um médium para a contratação. Basta que tenhamos ódio de alguém, que lhe desejemos alguma desgraça, e não será difícil atrair espíritos dispostos a colaborar conosco, autênticos pistoleiros do além, que usarão as balas da discórdia, do desentendimento, do vício, da aflição, do desajuste, para ferir nossos desafetos. O problema é que se nos envolvermos com eles não poderemos dispensá-los depois, porquanto o preço que cobram é muito alto, o domínio sobre nossa vida, explorando-nos as mazelas. E como se vendêssemos a alma ao diabo. Naturalmente trata-se de uma imagem mitológica, porquanto o diabo, como força que se contrapõe eternamente a Deus, não existe. Diabos somos todos nós, quando nos transviamos do bem, quando cultivamos o mal, habilitando-nos a sofrimentos mil, porque é assim que o Criador transforma os diabos em anjos. Ainda que existam os pistoleiros do além, tacitamente contratados por alguém que gostaria de nos ver sofrendo, é preciso lembrar um sugestivo ditado popular: praga de urubu não mata cavalo gordo. As influências nocivas nos atingem apenas na medida em que não tenhamos defesas espirituais formadas por um comportamento equilibrado e virtuoso. Há um detalhe fundamental: os espíritos inferiores não produzem o mal em nós. Apenas fermentam o mal que existe. Os sortilégios das sombras não geram adultério. Simplesmente exploram, num dos cônjuges, a tendência à infidelidade. Nenhum perseguidor espiritual precipitará na angústia num coração sintonizado com otimismo e alegria de viver. Ninguém nos incompatibilizará com os semelhantes se cultivarmos a compreensão e a tolerância. Muitos desejam o chamado corpo fechado, tentando sobrepor-se a atentados à sua integridade física e espiritual com práticas ritualísticas, como quem pretende trancar-se numa fortaleza. Pode até funcionar, embora precariamente, na medida em que o interessado acredite nisso, apoiando-se em sua convicção. Ressalte-se, todavia, que tais recursos configuram mero escoramento para uma casa mal construída, mal conservada, erguida em solo instável. A melhor maneira de nos sobrepormos à influência do mal será sempre o empenho por eliminá-lo de nós mesmos, como se nos abrigássemos numa construção nova, mais sólida, resistente às intempéries, aquela casa ao que se referia Jesus, edificada na rocha inabalável de seus ensinamentos. Não cultive ódios, nem ressentimentos, que funcionam como invocações do mal. Essas contratações podem levar algumas sombras aos nossos desafetos, mas fatalmente acabarão por derramar a escuridão sobre nós. Combata seus temores exercitando a confiança. Como explicava o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Empenhe-se por identificar e vencer suas mazelas e viciações. Nenhum espírito maligno conseguirá perturbar um coração sintonizado com o bem. Encare os espíritos comprometidos com as sombras como irmãos nossos, transviados da luz, necessitados de oração. Seu empenho nesse sentido, fatalmente despertará neles irresistíveis impulsos de renovação. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos,
médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 14, não entrevista de encaminhamento aos serviços de assistência espiritual. É comum ouvirmos: coisas incríveis acontecem comigo. Percebo a presença de seres invisíveis, ouço barulhos estranhos e fico apavorado. Dizem que sou médium. Ou então, alertaram-me de que os problemas de saúde e de descontrole emocional que venho enfrentando só serão resolvidos quando eu desenvolver minha mediunidade. E ainda, disseram-me que tenho uma tarefa a cumprir como médium e que enquanto não servir ao meu guia não terei paz. Há aqui dois enganos, lamentavelmente sustentados por dirigentes espíritas menos avisados. Primeiro, desajustes físicos e psíquicos sugerem mediunidade a desenvolver. Segundo, a superação de tais problemas está condicionada ao desenvolvimento mediúnico. A mediunidade, que podemos definir como sensibilidade à influência dos espíritos, é, no dizer de Kardec, inerente ao homem, todos a possuímos. E o sexto sentido, que nos coloca em contato com o plano espiritual, assim como o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão nos colocam em contato com o mundo físico. Essa sensibilidade tem sido exaustivamente pesquisada pela ciência, em todos os tempos. Indivíduos que a possuem de forma mais acentuada, que os habilitam ao intercâmbio com o além, são hoje identificados como paranormais, portadores de faculdades como telepatia, a capacidade de captar pensamentos; clarividência, a capacidade de perceber o que não está ao alcance dos sentidos físicos; precognição, a capacidade de desvendar o futuro; retrocognição, a capacidade de desvendar o passado. Em determinadas circunstâncias, quando submetidas a tensões e angústias ou enfraquecimento físico, em face de problemas existenciais e moléstias, há pessoas que experimentam um aguçamento dessa sensibilidade. Se não possuem defesas psíquicas, até mesmo por total desconhecimento do assunto, são facilmente envolvidas por influências espirituais desajustantes que agravam seus padecimentos. O passe magnético, a água fluida, a orientação recebida nas reuniões públicas do centro espírita, bem como a ajuda de mentores espirituais, a par do tratamento médico, favorecem o reequilíbrio do paciente, com o que tenderão a desaparecer os sintomas. Não é razoável, portanto, encaminhar as reuniões de intercâmbio com o além pessoas que se apresentam para receber tratamento espiritual, porquanto, provavelmente, seu problema é de desajuste psíquico e não de desenvolvimento mediúnico. O exercício mediúnico é destinado ao sensitivo natural, que capta com maior facilidade as vibrações do plano espiritual. Para ele isto é imperativo. Sua própria condição indica que assumiu, antes de reencarnar, compromisso nesse sentido. O médium perfeitamente consciente de suas responsabilidades e disposto ao trabalho perseverante e disciplinado é um instrumento precioso dos benfeitores espirituais. Mas como definir entre um e outro caso? Inicialmente é difícil, porquanto os sintomas são semelhantes. Há os que experimentam fenômenos mediúnicos porque estão tensos e perturbados. Há os que ficam tensos e perturbados por experimentarem fenômenos mediúnicos. Somente após o tratamento espiritual, que deverá prolongar-se por alguns meses, envolvendo principalmente a iniciação nos postulados espíritas, será possível uma definição segura. Importante destacar que o intercâmbio com o além deve ter, como base indispensável para que seja produtivo e convincente, uma harmonização vibracional dos participantes. Isso exige conhecimento do processo e, sobretudo, das responsabilidades que ele envolve, o que não se pode esperar do neófito, que compareça apenas para receber benefícios. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3, do Método,
Allan Kardec explica não admitir, nas reuniões por ele realizadas, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que se lá fossem, carentes dessas noções, perderiam seu tempo, ou nos fariam perder o nosso. Por isso os centros espíritas devem ter reuniões específicas de estudo da mediunidade, sem intercâmbio com o além. Ali o assunto deve ser colocado ao alcance dos interessados, como parte do tratamento espiritual. Seja qual for a extensão de nossa sensibilidade psíquica, ela existe e é parte importante de nossa personalidade, com insuspeitada e ampla influência em nossa vida. Fundamental, portanto, que saibamos definir com propriedade a natureza dos fenômenos espirituais a que estamos sujeitos e como podemos disciplinar nossa mente de forma a controlá-los sem sermos controlados por eles. Antes de cogitar do desenvolvimento de hipotética mediunidade, considere a necessidade de estudar o assunto. Sentar-se à mesa de trabalhos práticos sem conhecimento sobre o intercâmbio com o além encontraria a orientação espírita. Em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, estão as noções básicas, e há outras obras, de leitura amena e instrutiva, com orientações preciosas. Dentre elas, Você e a Mediunidade, de Mário Betamácia, A Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati, Médium, Mediunidade, Fenômeno Mediúnico, de Sérgio Lourenço, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, Recordações da Mediunidade, de Ivônia Pereira e Na Seara dos Médiuns, de Francisco Cândido Xavier. Em qualquer setor de aprendizado, temos nos livros a nossa melhor fonte de informação. Definir e disciplinar nossas faculdades psíquicas não é tão somente um recurso indispensável de equilíbrio e paz. Aprender a utilizá-las é uma das mais gratificantes realizações humanas. Algo semelhante ao cego de nascença que começa a enxergar. Variações de humor. Eu estava muito bem, saudável, animado. De repente, sem motivo palpável, caí na fossa, uma angústia invencível, uma profunda sensação de infelicidade, como se a vida não tivesse mais graça. Queixas assim são frequentes nas pessoas que procuram o centro espírita. Nesse estado toma corpo, não raro, a ideia de que a morte é a solução. Conversávamos, certa feita, num hospital, com um rapaz que tentara o suicídio ingerindo substância tóxica. Socorrido a tempo, amargava sofrida recuperação. Tentamos definir o motivo de tão grave iniciativa. Alguma desilusão sentimental? Absolutamente. Não tenho namorada. Problemas familiares? Pelo contrário. Dou-me muito bem com meus pais e irmãos. Perdeu o emprego. Trabalho há anos na mesma fuma. O patrão parece contente comigo. Então, o que foi? E que eu estava entediado de viver. Entrei em estado de tristeza e achei que seria melhor morrer. Já se sentiu assim, anteriormente? Sim, de vez em quando. Em psicologia o paciente poderia ser definido como ciclotímico, alguém com temperamento sujeito a variações intensas de humor, alegria e tristeza, euforia e angústia, serenidade e tensão. Tem períodos de grande energia, confiança, exaltação, alternados com aflições. Muita disposição e iniciativas hoje. Amanhã, temores e inibições. Os períodos negativos podem prolongar-se, instalando a depressão, a exigir tratamento especializado na área da psiquiatria. Como ela se alterna com estados de euforia, em que o paciente parece totalmente recuperado, sem que nada tenha ocorrido para justificar a mudança de humor, emprega-se a expressão depressão endógena. Algo que tem sua origem nas tendências constitucionais herdadas, algo que faz parte da personalidade do indivíduo. Há uma retificação a fazer. A tendência à depressão é uma herança, realmente, não de nossos pais, mas de nós mesmos, porquanto as características fundamentais de nossa personalidade representam, essencialmente, a soma de nossas experiências em vidas pretéritas.
O que fizemos no passado determina o que somos no presente. Poderíamos colocar em dúvida a justiça de Deus se assim não fosse, porquanto é inadmissível, além de não encontrar nenhum respaldo científico, a existência de uma herança psicológica embutida nos elementos genéticos. O que pesa sobre nossos ombros,